Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E começando mais uma semana com o Bichos Tagarelas desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. E o ano tá passando correndo para vocês? Olha, eu acho que esse ano tá uma correria. Eu nunca vi, já estamos dia 15 de abril de 2024. E as manchetes do nosso programa: o Superior Tribunal Militar tem maior custo para o ministro e menor volume de ações entre tribunais. Esse já deveria estar extinto há muito tempo, junto com os 3 tribunais militares em 3 estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O governo Lula não conseguiu retomar as 3.800 obras da educação básica paradas no governo Jair Bolsonaro. Então, essas obras estão se deteriorando. E a mulher ganha menos em 75% das unidades da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A Rádio ONU, a nossa companheira diretamente de Nova York, os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso comentarista especialista na indústria automobilística, Renato Rossi, e o nosso querido correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, também falando de Nova York. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E as minhas preferidas notinhas das araras. Temos muita coisa boa hoje nas famosas notinhas das araras. E a semana começa quente aqui na capital federal, com o governo sob pressão. Os embates entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que chamou o ministro Alexandre Padilha de Relações Institucionais de incompetente, e outros adjetivos ao ministro Alexandre Padilha. O primeiro impacto tende a ser a análise dos vetos presidenciais. Na quinta-feira haverá sessão conjunta do Congresso. Há 28 vetos trancando a pauta, sendo 24 de Lula e 4 ainda de Jair Bolsonaro. A tendência é derrubar o veto, que bloqueou 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão e que barrou o cronograma para o pagamento das emendas. Ambos são de interesse dos congressistas. Outro veto que deve cair é o da lei de agrotóxicos. O governo fez acordo com o agro e o projeto foi aprovado, mas Lula barrou 17 pontos. O principal é o que impediu que o Ministério da Agricultura ficasse responsável pelo registro de novos pesticidas. Hoje, a Anvisa que faz o processo. O presidente da Frente Parlamentar dos Biocombustíveis, Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou que o setor está mobilizado para derrubar o veto na íntegra e se recusa a negociar. O veto parcial do presidente ao projeto das chamadas saidinhas ainda não tranca a pauta. Precisa de 30 dias para começar a barrar os trabalhos legislativos. Deputados, no entanto, negociam a sua inserção na mesma sessão. Querem dar um recado para o Palácio do Planalto, derrubando os vetos ou todos os vetos do presidente Lula. Também deve ser votado a partir de segunda-feira no Senado o primeiro turno da proposta de emenda constitucional das drogas. É uma reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à possibilidade de o STF determinar a porção que diferencia um usuário de maconha de um traficante. A Corte julga a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.
o dispositivo não estabelece pena de prisão para usuários, mas sanções alternativas. Não há, no entanto, distinção da quantidade que diferencia esse usuário de um traficante. O Senado também deve votar, ainda sem data definida, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Isso aí é, obviamente, que será aprovado pelo Senado. Na semana passada, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a medida falta ir ao plenário. E é bom colocar que o presidente Lula, ele vai viajar para mais um encontro internacional na Colômbia. Agora, Lula viaja na Colômbia na quarta-feira para participar de uma feira literária. Ele foi convidado pelo presidente Gustavo Petro para discutir desenvolvimento sustentável e cooperação da Amazônia. Os principais temas devem ser a Venezuela e a Amazônia. Lula e Petro, apesar de serem do mesmo campo ideológico de Nicolás Maduro, têm criticado o presidente venezuelano pelo impedimento da oposição registrar uma candidatura para a eleição presidencial. O presidente retorna na quarta-feira mesmo, terá passado no total 71 dias fora do país, desde que assumiu o seu terceiro mandato. Na sexta-feira, o Lula vai se reunir com o empresário mexicano Carlos Slim, dono da América Móvil, a empresa de telecomunicações que controla a Claro. O encontro no Planalto vai servir para que a empresa reafirme a manutenção do nível de investimentos de 16 bilhões de reais por ano no país pelos próximos 10 anos. O principal tema será a dificuldade da empresa para realizar manutenções em áreas consideradas de risco, como algumas comunidades do Rio de Janeiro, nas quais técnicos não conseguem agendar visitas presenciais. E aquilo, né, é dominado pelas milícias, as milícias que cobram lá a TV a cabo. É uma coisa muito triste em relação ao Rio de Janeiro, né, que virou terra de ninguém. E o embate ali, Musk e Moraes, seguirá no radar na semana que vem e se inicia entre o dono do ex-Twitter, o X, e o ministro do STF. O governo anunciou que o governo federal cortará seus anúncios oficiais na plataforma. É a primeira retaliação prática de Lula depois da ofensiva do bilionário. Do lado da justiça, a ideia é evitar rebater Musk diretamente. O presidente do Supremo, Roberto Barroso, disse que os comentários do empresário são páginas viradas e sugeriu que o empresário faz bravatas quando ameaça descumprir decisões judiciais. Na prática, até agora, Musk não descumpriu nenhuma decisão, na decisão que levasse ele a ter uma cobrança de alguma forma da justiça brasileira. Falando em justiça, na terça-feira o plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa o julgamento que pode levar à perda do mandato do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, por suposta interferência do empresário Luciano Hang, dono da Van, em sua campanha eleitoral. O recurso foi apresentado pela coligação Bora Trabalhar, PSD, União Brasil e Patriota de Santa Catarina e foi rejeitada pelo TRE daquele estado, mas agora vai ocorrer um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. E os principais dados econômicos que serão divulgados nessa semana, para o nosso ouvinte ter uma ideia, a prévia do PIB, o Banco Central divulga a prévia de fevereiro, o mercado projeta uma alta de 0,5%.
Será uma boa notícia para o governo e pode influenciar uma melhora nas projeções de crescimento do produto interno bruto para este ano, tudo que o Brasil produz. A Receita Federal divulga também nesta semana, ainda sem data definida, os dados da arrecadação de impostos e tributos de março. Deve ficar perto de 190 bilhões de reais. No mesmo período de 2023 foi de 171 bilhões. Será novamente uma boa notícia e um alívio para o ministro Fernando Haddad, que busca recursos para tentar reduzir o tamanho do déficit fiscal. Então, só para vocês ficarem no radar, sessão no Congresso, deputados e senadores se reúnem na quinta para analisar os vetos de Lula. Dentre eles está o ato que barrou 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão estabelecidas no orçamento de 2024, a proposta de emenda constitucional das drogas e a isenção do imposto de renda. Então, esses são os principais fatos aqui que estão rolando no Congresso Nacional. O Senado deve votar, então, em primeiro turno, a proposta de emenda constitucional das drogas. E a Câmara pode votar o PL do PERSE. O PERSE é aqueles incentivos fiscais para as empresas de evento. Também tem uma grande chance a prévia do PIB, que deve subir pelo menos 0,5%, que será um golaço para o governo. Então, basicamente, são esses os principais assuntos desta semana nas notinhas das araras. Podcast Bichos Tagarelas. Em forma de bate-papo, o videocast Me Conta Brasil, criado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, traz gestores de diversos ministérios e autarquias para explicar as políticas do governo federal para a população. E no 8º episódio do videocast, os convidados foram Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, e Washington Chagas, integrante do programa Mais Médicos. O episódio também detalha como o programa garantiu atendimento a milhões de brasileiros em 2023 e chegou a 744 novos municípios brasileiros. Relançado no ano passado, o programa já conta com 28 mil participantes nas 5 regiões. Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, detalha a relevância do Mais Médicos. A gente sabe o quanto o Sistema Único de Saúde tem que garantir o atendimento e o acompanhamento das pessoas, como ele é fundamental para a vida das famílias e das comunidades. Então, em 2013, foi feito um diagnóstico importante de uma série de municípios que não tinham a garantia de ter esse profissional nem de segunda a sexta-feira. Então, essa resposta para a população de que hoje não tem o médico aqui no posto de saúde era muito comum. E o programa veio para modificar essa realidade e conseguiu resultados bem importantes nesse período. A gente sabe o quanto a população passou a ter mais acesso, aquela pessoa que tinha um problema de saúde que poderia ter agravado sem o atendimento no posto de saúde conseguiu ser cuidada, aquela gestante, aquela criança com um sintoma respiratório, aquele paciente com diabetes. Então, o programa conseguiu modificar a realidade dessas pessoas. Integrante do Mais Médicos há 8 anos, o médico Washington Chagas acrescentou que estar perto da comunidade permite que as equipes de atenção primária atuem também como educadores, levando informação de qualidade para os jovens. Estar perto da comunidade permite que o médico, aliás, não só o médico, toda a equipe da atenção primária funcione como um educador também. Levar a informação, principalmente para os jovens, faz com que eles sonhem por melhores oportunidades, sonhem com realidades que não estão naquele meio ali. O Me Conta Brasil é uma ferramenta para dialogar com a população e divulgar informações sobre os programas do governo federal que fazem a diferença na vida das pessoas. A ideia é que o videocast seja um espaço de bate-papo para explicar como as pessoas podem garantir os seus direitos e se beneficiar com as ações federais. De Brasília, Podcast Bichos Tagarelas.
E o governo Lula ainda não reiniciou nenhuma das 3.783 obras de educação básica paradas em todo o país após quase um ano do anúncio de um grande plano para destravar as construções que estão paradas desde o governo Jair Bolsonaro. O MEC, o ministério comandado por Camilo Santana, não conseguiu fechar um único contrato com prefeituras para permitir a retomada. Reiniciar obras paradas, sobretudo de creches, é uma promessa do presidente desde o início do governo. Lula planeja eventos pelo país para inaugurações e o tema é tratado como prioridade no Palácio do Planalto. Até agora, por enquanto, nada. O MEC não deu início a nenhuma obra com recursos federais desde o início do governo. Somente foram finalizadas construções que já estavam em execução. O FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, diz em nota que o processo envolve várias etapas burocráticas, dependendo também da agilidade dos municípios. Afirma também que 46 projetos, ou seja, 1%, já estão prontos para a assinatura do novo termo com o governo federal. Ligado ao Ministério da Educação, o fundo é responsável pelas transferências e repactuações dos contratos. Nesse modelo, o governo federal financia as construções, os processos de contratação são todos tocados pelas prefeituras e estados. Essas quase 4.000 obras paradas e que continuam abandonadas estão em 1.664 municípios. Ao todo, 80% delas estão nas regiões Norte e Nordeste. Metade dos esqueletos de construções estão em 4 estados. Sempre o Maranhão, Pará, Bahia e Ceará, que foi governado pelo próprio ministro da Educação, Camilo Santana. 6 em cada 10 obras paradas são de construções de escolas, mas há também quadras, coberturas, reformas e ampliações de salas de aula. Todas essas ações beneficiaram 741 mil alunos, de acordo com dados oficiais obtidos pela Folha de São Paulo. Cerca de 2 milhões de crianças até 3 anos estão fora da creche por dificuldades de acesso ao equivalente a 20% do total da faixa etária, segundo o levantamento do movimento Todos pela Educação. E é da educação infantil o maior volume de construções abandonadas. São 1.317 obras paradas nessa área, o equivalente a 35% do total. Lamentável que a gente espera que essas obras sejam retomadas, porque daqui a pouco a deterioração da obra é tão grande que você vai ter que licitar de novo, fazer uma nova obra. E eu reitero que o grande problema de todos os governos é a questão da gestão pública. Se você começa uma obra, vá até o fim, não tem porquê. Começa uma obra e daí tem que ter recursos no próximo ano. Se você não tem recurso aquele ano, para, e daí no próximo ano tem recurso, você volta para a obra, no outro não tem recurso, você para, e assim ficam esses inúmeros casos, né, de 3.800 obras, 3.800 obras de educação paradas. Exatamente 3.783 obras de educação básica paradas em todo o país. Podcast Bichos Tagarelas. O governo brasileiro acolheu com satisfação a decisão da Administração Geral de Aduanas da China, anunciada nesta sexta-feira, para habilitar mais de 38 frigoríficos nacionais e exportar carnes para o mercado chinês.
No ano em que o Brasil e China celebram 50 anos de suas relações diplomáticas, a decisão chinesa demonstra confiança renovada na qualidade da carne brasileira e na robustez de nossos controles sanitários por parte de um dos mercados mais exigentes do mundo. Com a medida, o número de estabelecimentos habilitados eleva-se de 106 para 144, com ampliação significativa das oportunidades de comércio bilateral. O presidente Lula ressalta a importância da geração de empregos e o resultado positivo na economia. Vocês viram que a renda das famílias cresceu 11,7%. É o maior crescimento em 28 anos. E a gente vai gerar emprego na agricultura, a gente vai gerar emprego na cidade, a gente vai gerar emprego no comércio, porque a economia ela tem que funcionar como uma roda gigante. A hora que o trabalhador ganha mais, ele vira consumidor. A hora que ele vira consumidor, ele vai na loja, no supermercado comprar. A hora que ele vai na loja, a loja vai encomendar da fábrica, a fábrica vai produzir mais. E aí é um círculo virtuoso de geração de oportunidades para todos nós. Então, nós precisamos ter uma obsessão, gerar emprego para que as pessoas possam trabalhar e construir a sua família. Por isso, meus agradecimentos ao Grupo JBS. Entre as empresas habilitadas estão 24 frigoríficos de carne bovina e 8 frigoríficos de carne de frango, além de entrepostos frigoríficos e um produtor de carne bovina termaprocessada. Trata-se da primeira habilitação da empresa desse produto desde a assinatura do protocolo sanitário para exportação de carne bovina termoprocessada entre os dois países ainda em 2019. Também é a primeira vez que os frigoríficos brasileiros são habilitados pela China. A China é o principal destino das exportações de carnes do Brasil. Em 2023, o mercado chinês representou cerca de 37% das exportações brasileiras do produto, no valor de 8 bilhões de dólares. De Brasília, Voltaire Santos. Podcast Bichos Tagarelas. E agora a gente vai falar também de dados oficiais. As 3 principais estatais do Brasil pagam mais para homens que para mulheres. Os dados são dos relatórios de igualdade salarial das empresas divididas por unidades com mais de 100 funcionários em cada estado. O Banco do Brasil tem 59 relatórios, a Caixa 44 e a Petrobras contabiliza 38. Em 11 das 146 unidades analisadas, o equivalente a 75%, os homens recebem salários maiores que as mulheres. A situação nessas 3 empresas estatais, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, é pior na Petrobras, onde a média salarial é maior para os homens em 84% das unidades. Em seguida vem o Banco do Brasil com 75% e a Caixa com 69%. Em empresas estatais, diferentemente do setor privado, a entrada é por concurso público e os salários iniciais são iguais para todos. A diferença no rendimento surge a partir da progressão da carreira. A Petrobras afirmou que seu plano de cargos não admite distinções entre homens e mulheres na mesma função e unidade de trabalho. Hoje, segundo a companhia, o quadro tem 17% de mulheres no quadro total. O percentual em cargos gerenciais é de 22%. Já o Banco do Brasil segue um plano de cargos e salários com remunerações definidas, com critérios que não possuem qualquer vínculo com questões de gênero, raça ou outro aspecto associado à discriminação ou preconceito, segundo a diretora de gestão da cultura de pessoas da companhia, Mariana Pires Dias. A Caixa, por sua vez, afirmou que tem referências salariais para cargos que seguem regras de antiguidade e merecimento, sem que haja distinção de gênero. A maior quantidade de locais com homens recebendo mais mostra, de acordo com Yash, que o rendimento maior não tem a ver com aptidão e sim, mas sim com discriminação.
A Petrobras tem a meta de ter 25% das mulheres em cargos de liderança até 2030. O Banco do Brasil afirma que tem uma cota de 30% para colocar funcionárias na diretoria executiva até 2027. A meta do Banco do Brasil é ter também 30% de mulheres nos cargos de liderança até o final de 2025. A Caixa promove ações para todos os empregados. Então, essa é a situação, né, de que a mulher realmente ganha nessas 3 estatais, menos em 75% das unidades da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Podcast Bichos Tagarelas. O que eu vou falar para vocês é escandaloso, mas todos têm medo de meter a mão nessa cumbuca. Olha só, o Superior Tribunal Militar, o órgão máximo da Justiça Militar, julga menos de 1.000 processos por ano e tem o maior custo mensal para o ministro, com salários e benefícios que beiram a R$78 mil. Os resultados da corte são apresentados por críticos à Justiça Militar com argumento para defender a extinção do tribunal, que é o que eu defendo nos tribunais. Existem 3 tribunais estaduais militares, que é em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, um gasto enorme para nada. É ali o sargento que cuspiu no tenente. Qual é a punição dele? Não tem que ir para uma justiça militar, por amor de Deus. Então, os resultados da corte são apresentados por críticos como um argumento para defender, e eu defendo também, a extinção do tribunal e dos tribunais regionais militares. A discussão se arrasta por mais de 2 décadas e foi retomada após os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Integrantes e apoiadores do STM sempre reforçam o discurso de que só um órgão especializado tem a capacidade de analisar na justiça caso relacionado aos valores da caserna e das instituições militares, com a celeridade necessária para evitar dano às Forças Armadas. É ridículo. O tribunal finalizou com 842 processos em 2023. Prestem atenção nisso. 842 no Superior Tribunal Militar. No Superior Tribunal de Justiça, 412.570 processos. Então, no Superior Tribunal de Justiça, 412.570. No Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, 353.877. E no Tribunal Superior Eleitoral, 11.843. Os dados são coletados pelo Conselho Nacional de Justiça e divulgados no último Boletim Justiça em Números. Então, mostra como é ridículo a quantidade. Vejam isso. É um negócio que choca. A quantidade de processos baixados por cada magistrado. Por cada magistrado. STJ, 12.009 processos baixados por cada magistrado. TST, 10.861. TSE, 309. E olha só, Superior Tribunal Militar, apenas 51. Ou seja, o número é tão ridículo que não chega a 4 processos por mês para um ministro que vai ganhar, um ministro que está ganhando R$78 mil do dinheiro de vocês, dos recursos que vocês
pagam imposto de renda, pagam impostos nos alimentos, pagam para ter esses números ridículos. O custo médio mensal dos tribunais por magistrado, incluindo benefícios. O maior é o Superior Tribunal Militar, R$ 779.664. Depois vem o TST e o STJ e o TSE. Vem cá, estão brincando com a gente, né? Estão brincando. O STF ainda é a Corte Superior que mais gasta com salários e benefícios para o ministro. Então, o gasto mensal com cada um dos 15 juízes, podia ser 3 juízes do Tribunal Militar, é de R$ 77.964. O valor é menor que o TST, TSE e o Tribunal Superior Eleitoral. Tempo de médio de processos baixados. O TST, 1 ano e 3 meses. O STM, 11 meses. TSE também, 4 processos. TSE, 9 meses e STJ, 8 meses. É uma coisa, o STF, então, é formado por 15 ministros, sendo 10 militares e 5 civis. Os cargos são ocupados a partir da indicação do presidente da República e aprovação do Senado Federal. A ministra Maria Elizabeth, única mulher do plenário do Superior Tribunal Militar, afirma que o tribunal julga poucos processos em comparação com as demais cortes superiores, porque só analisa casos criminais. Além disso, há regulamentos dentro das Forças Armadas que já estipulam punições para militares, o que reduz o volume. É ridículo o custo e o gasto que temos com o famoso Superior Tribunal Militar. Em 2013, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, defendeu abertamente a extinção da Justiça Militar. Em resposta, então, o presidente do STM, na época, general Raimundo Nonato de Cerqueira, disse que a prerrogativa é do Congresso e que nem em 1988, em um clima de revanchismo, isso foi discutido. Então, a mamata vai continuar no Superior Tribunal Militar. Podcast Bichos Tagarelas. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, estou de volta depois de 24 horas sem os Bichos Tagarelas ao meu lado. Eu já fiquei com muita saudade e voltei. Mas, amigos, o Instituto Kiel, um famoso instituto de pesquisas econômicas da Alemanha, publicou hoje, foi na sexta-feira, um estudo muito interessante encomendado pelo governo alemão, logicamente, sobre o que acontece com a indústria automobilística chinesa para ser tão competitiva. Aliás, os europeus estão absolutamente assustados, né? Porque por mais que se esforcem na eletrificação do automóvel, olha que somente o grupo Volkswagen já colocou uma fábula de grana nessa eletrificação, é impressionante, já estava aí em mais de 200 bilhões de euros, e eles não conseguem ter a posição privilegiada que os chineses têm no mercado mundial. Eu cito a BYD que me convida, e também os veículos de comunicação que eu trabalho, para estarem lá na quinta-feira que vem, em São Paulo, onde a BYD lançará mais uma grande novidade para o mercado brasileiro. Ela que está lançando mais que qualquer montadora instalada no Brasil há 50 anos. Agora se sabe que na quinta-feira será apresentada a picape híbrida. Olha só, os corajosos chineses colocando hibridismo na picape. Primeira picape no mercado brasileiro que terá motores elétricos especializados para tração 4x4. E pelo que se vê do design dessa picape de grande porte, a picape tem mais de 5 metros, 5,25 metros, ela será no mesmo nível aí da Ranger, no mesmo nível da Nissan Frontier,
Agora eu falei um pouco com um sotaque mais complexo, né? Peguei aulas particulares nessa semana de inglês. O mesmo professor daquele mestre lá da Câmara, o Girão, né? Se não me engano é Girão, com aquela pronúncia fantástica que ele fez, aquele discurso em inglês, que deixaria morto de inveja até o famoso técnico de futebol, o Santana, né? Que eu não me lembro o primeiro nome dele, que recriou a língua inglesa, né? Tornou a língua inglesa algo ininteligível. O mesmo fez o Girão. Bom, deixando o Girão de lado, o que as montadoras querem saber, o que eu estava falando agora da BYD, que lança agora uma picape no mercado brasileiro. Os caras não estão nem aí se Ford já tem 60 anos de mercado aqui no Brasil fabricando picapes, né? Começou com a F1000, agora tem uma nova Ranger de grande qualidade, a Nissan Frontier, a Amarok da Volkswagen, S10 da GM, tem a famosíssima picape Hilux da Toyota e por aí vai. E aí chegam os chineses e vão lançar uma híbrida, né? A picape que vai economizar uns pilinhos aí para os ruralistas, porque ela promete fazer, com 2 motores elétricos e um motor a combustão, fazer muito mais quilometragem que picapes a diesel que estão aí no mercado brasileiro. Não tem nenhuma picape híbrida no mercado brasileiro. Mas o Instituto Kiel, voltando a ele lá na Alemanha, a convite do governo alemão, ou recebendo uma boa grana do governo, fez essa pesquisa para saber o porquê os chineses são tão competitivos. E aí chegou numa resposta que o governo da Alemanha quer ouvir e que a indústria automobilística quer ouvir, que os chineses são competitivos porque eles são fartamente subsidiados pelo governo comunista da China, né? Comunista do o livrinho do Mao, né? Os famosos pensamentos de Mao e também do marxismo, porque a prática dos caras não pode ser mais capitalista do que é. E os chineses investem, realmente o governo da China investe uma fábula, né? O Instituto Kiel afirma que somente a BYD recebeu investimentos aí na faixa de mais de quase 3 bilhões de dólares em 2024 para tornar os seus produtos mais competitivos no mercado global. Ou seja, o governo deu ordem para a BYD dar generosos descontos aonde ela esteja no mundo. Aqui no Brasil está na cara, né, que eles receberam bons subsídios porque começaram a baixar de uma forma muito agressiva os preços dos seus produtos mais vendidos, que são os 2 hatchbacks. Primeiro o Dolphin, que está vendendo muito, e depois lançaram o Mini Dolphin, que não é Mini Dolphin coisa nenhuma. Ele tem um nome até doce no mercado da China. É o Seagull, né? Na linguagem torta do Girão deve ser gaviota, né? Não, é gaivota, né? Gaivota é o nome certo. Mas o cara deve falar gaviota, porque o jeito que o cara fala inglês deve transformar o português também em algo ininteligível. Mas o Seagull é hoje o carro elétrico mais barato do mercado brasileiro. Aqui virou mini BYD. Bonito carrinho, caprichado internamente. E não é somente subsídios, não, senhores da Europa, que fazem os chineses serem competitivos. Eles entraram de cabeça na eletrificação, eles fizeram parcerias entre eles, parcerias internacionais. Tem muita grana capitalista ocidental dentro das montadoras chinesas, não é? A Geely, por exemplo, ela tem capital daquele tremendo capitalista que é o Buffett, né? Que é da Berkshire Hathaway, um dos maiores grupos financeiros do mundo. Tem também dinheiro até ali da grande empresa de comunicação, a Bloomberg, né? Que também é investidor em montadora chinesa. E por aí vai. Os chineses se cercaram de capital, se cercaram de tecnologia. A China forma milhões de mentes com muito estudo durante cada ano, tem milhares de engenheiros hoje, milhares de cientistas, uma base científica muito forte,
E as montadoras chinesas não é só pelos subsídios que elas estão numa posição privilegiada no mundo, é porque elas desenvolveram tecnologia elétrica além do que o Ocidente desenvolveu. Essa é a grande verdade, além de outras tecnologias que estão servindo a toda uma infraestrutura de transportes extremamente avançada na China. Vamos lembrar que dentro de pouco tempo à frente, eles vão lançar os trens de levitação gravitacional que vão atingir até 600, 700 km horários. Ninguém vai querer utilizar mais avião na China, que aliás é poluidor e é um transporte mais caro. Então é isso, quer dizer, tem esse aspecto sim dos subsídios que não é só dos chineses, é subsídio que todas as montadoras dão ocidentais para alavancar os negócios de carros elétricos, que é um negócio incipiente, ainda o mundo carece de uma infraestrutura para o carro elétrico, mas as montadoras europeias como a Renault dá subsídios de até 7 mil euros por carro, a Peugeot dá subsídio, todas dão subsídios. E é isso que também faz com que carros elétricos fabricados na Europa, a Volkswagen tem uma linha completa de 8 modelos elétricos atualmente, boa, excelente qualidade, eu já andei em alguns, como o ID3, ID4. O ID4 foi trazido para o Brasil de uma forma absurda, para ser alugado para consumidores por mais de 8 mil reais mensais. Isso não existe, dona Volkswagen, né? Vamos deixar o orgulho alemão de lado e botar esse carro de uma forma decente no mercado brasileiro, como os chineses colocam. Então esse é o negócio, não é só subsídio não, é competência e tecnologia dos chineses que estão levando a China a dominar completamente o mercado da eletrificação no mundo. Novo encontro em novo podcast aqui no Grande Bichos Tagarelas. Até lá! Podcast Bichos Tagarelas. E vamos aos destaques internacionais. Internacional. Vamos aos destaques internacionais, que são muitos na imprensa mundial, principalmente na questão do ataque do Irã em Israel. New York Times: voos para aeroportos de Teherã são retomados nesta segunda-feira. Wall Street Journal: economistas elevam previsão de crescimento para os Estados Unidos. Isso é muito bom para o Biden. Clarín: na Argentina, Milei se reúne com o embaixador e ratifica alinhamento a Israel. Eu Comércio: aprovação de Dina Boluarte cai para 7%, a mais baixa para um presidente em 2 décadas. Le Figaro: Irã respondeu de forma desproporcional, diz Macron. Financial Times: atividade dos mercados de capitais da China cai para mínimos de décadas. E a Alemanha e a Ucrânia: o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Alemanha fornecerá um sistema de defesa aérea Patriot de fabricação americana. É considerado um dos melhores sistemas de escudo antiaéreo do mundo em um momento crítico lá nessa questão da guerra. Estamos em diversas guerras, lembrando a guerra Ucrânia e Rússia. E o coronel-general ucraniano Servik declarou que a Rússia quer tomar a cidade até 9 de maio, Chasiv Yar, data em que marca a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. E o Tribunal de Manhattan inicia hoje o julgamento, mais um julgamento do Trump sobre o caso de suposto pagamento do presidente feito à atriz pornô Stormy Daniels no valor de $130 mil. O republicano teria transferido dinheiro durante a campanha presidencial de 2016 para que a atriz não divulgasse um suposto caso extraconjugal entre eles. Trump nega. Donald Trump, então, no Tribunal de Manhattan, inicia o julgamento sobre o caso, o contexto,
O republicano é acusado de subornar então Daniels com $130 mil, teria transferido o dinheiro durante a campanha presidencial de 2016 para que a atriz não divulgasse esse suposto caso extraconjugal. E o presidente norte-americano Joe Biden e o primeiro-ministro iraquiano Mohamed Soudani discutem reformas financeiras para promover a economia do Iraque, independência energética e cooperação no combate ao Estado Islâmico na Casa Branca, em Washington. Então, o Estado Islâmico, mais um nessa confusão que está o Oriente Médio, Hamas, Israel, Irã, Israel, e atirando em todas os combatentes do Estado Islâmico. E o Javier Milei, presidente da Argentina, se reúne com a primeira-ministra da Dinamarca, Frederiksen, em Copenhague. O horário não foi divulgado. A gente vê que o Milei não para de viajar. Na Argentina ele não quer ficar, principalmente porque lá seria vaiado com essa galopante inflação que ocorre na Argentina. E a ONU promove a 23ª edição do Comitê de Especialistas em Administração Pública, o tema Novas Perspectivas de Governança. O diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, Tadeu Barros, participa. E o FMI, o Banco Mundial, realiza uma reunião anual, Encontros de Primavera. O evento discute perspectiva econômica mundial, erradicação da pobreza e desenvolvimento econômico. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa na sede do FMI em Washington. E Portugal e Espanha, primeiro-ministro português Luís Montenegro reúne-se com o premier Pedro Sánchez, o premier espanhol, discute relações bilaterais, situação na faixa de Gaza e reconhecimento do Estado da Palestina, que é uma bandeira hoje do premier espanhol Pedro Sánchez. É a primeira viagem oficial de Montenegro depois de tomar posse em 2 de abril. Em Madrid ocorre esse encontro. A Polônia recebe 6 bilhões e 300 milhões de euros da União Europeia. O dinheiro vem do mecanismo de recuperação e resiliência criado pelo Bloco Europeu para auxiliar os países integrantes a se recuperar da pandemia e fazer a transição para a energia verde. Interessante que dinheiro está sobrando lá, isso é muito interessante. Tem algumas notas aqui que estão chegando pelo Ricardo Weg, que apesar de não serem internacionais, nós temos que falar, que repercute aí na vida do nosso ouvinte. A Federação Brasileira dos Bancos encerra prazo para consumidores negociarem dívidas atrasadas com os bancos e instituições financeiras pelo mutirão de 2024. Será válida somente para aqueles que não tinham bens dados em garantias e dívidas. Podem ser negociadas dívidas com cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito. Serão oferecidos descontos ou redução de taxas, extensão de prazos para pagamento, alteração nas condições de pagamento, migração para outras modalidades de crédito mais baratas de acordo com a política de cada instituição. E voltando ao conflito, Brasil, o conflito Israel-Irã, Israel, Hamas, Israel e todo ali o Oriente Médio, representantes da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, têm os seguintes compromissos em Israel. Então eles vão lá em Israel, já estão em Israel, e a Confederação está realizando uma missão internacional e quer melhorar as relações bilaterais entre Brasil e Israel.
O Irã, então, relembrando para vocês, lançou 300 mísseis e drones no sábado contra Israel. Teherã disse agir em legítima defesa. O ataque foi uma resposta ao bombardeio à embaixada iraniana na Síria, que deixou 8 mortos em 1º de abril. O ministro do Gabinete da Guerra de Israel, Benny Gantz, disse que o país responderá na hora certa e não deu um prazo. O que aconteceu é o seguinte: 8 mortos numa embaixada. É gravíssimo o que aconteceu na embaixada na Síria, esse atentado que foi colocado para Israel. E esse ataque do Irã para Israel parecia brincadeira, né? Que todo mundo sabia do ataque, que os drones iriam lá, e a defesa de Israel, né, praticamente ignorou esses drones. O grupo G7, das maiores economias do planeta, condenou o ataque sem precedentes do Irã e reafirmou o compromisso com a segurança de Israel. E a reunião do Conselho de Segurança, que não resolve mais nada, terminou no domingo sem acordo para condenar o Irã sem novas sanções. Então, Gilad Erdan, representante israelense, comparou o Irã ao regime nazista. Meu Deus do céu. O Ministério de Relações Exteriores pediu esforços, o Itamaraty, para evitar escaladas, mas não condenou o ataque iraniano. O embaixador de Israel, Daniel Zonjit, disse estar decepcionado. O que essa guerra vai levar, vai significar para você, ouvinte? O dólar sobe, o barril de petróleo sobe. Hoje o barril de petróleo deve disparar pelo temor de restrição de oferta, apesar do Brasil, entre aspas, ser autossuficiente de petróleo, mas não de gasolina, que tem que ser refinado. Nossas refinarias todas são lixos praticamente, então nós temos que importar a gasolina, o petróleo refinado. O barril abriu sendo negociado na casa de $90,51. O Irã, um dos maiores produtores globais, integra a OPEP e controla o Estreito de Hormuz, por onde passa quase 90% do petróleo produzido pelo Golfo Pérsico. E a alta do petróleo, então, pressionará a Petrobras a aumentar os preços dos combustíveis no Brasil. A gasolina já acumula uma defasagem de quase 20%. Um aumento de 20% aí quebra nossas pernas, meu querido Ricardo. Com a perspectiva de uma escalada de conflito, os Estados Unidos não cortariam os juros, que hoje estão no intervalo de 5,25 a 5,50. As taxas mais altas impõem um dólar mais forte. Então, basicamente, esses são os principais assuntos internacionais. Internacional. E diretamente de Nova York, o nosso correspondente Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E o ataque de mísseis e drones amplamente antecipado do Irã foi derrotado com a ajuda orquestrada dos Estados Unidos, Reino Unido e Jordânia, que juntamente com os militares israelenses garantiram que todos, exceto alguns mísseis balísticos, fossem neutralizados durante o ataque. As Forças de Defesa de Israel, IDF, disseram no domingo que cerca de 360 mísseis e drones foram disparados do Irã e que 99% das ameaças foram interceptadas em uma missão de defesa bem-sucedida, que pode ter custado a Israel cerca de 800 milhões de euros, mas que teria salvo
muitas vidas e colocado em xeque a credibilidade militar do Irã. O plano do Irã parece ter sido tentar sobrecarregar o sistema de defesa aérea de Israel, com um ataque complexo do tipo empregado pela Rússia contra a Ucrânia, mas em uma escala muito maior, compreendida drones de movimento relativamente lento, mísseis de cruzeiro mais rápidos e mísseis balísticos de alta velocidade, capazes de viajar várias vezes mais rápido do que a velocidade do som. Embora o ataque tenha sido bem antecipado, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir, dizendo que no domingo, que havia avisado aos países vizinhos com 72 horas de antecedência, seu tamanho foi notável, aproximadamente 3 vezes um ataque russo em larga escala na Ucrânia e compreendendo mais de 100 mísseis balísticos. O ataque foi uma séria ameaça a qualquer sistema de defesa. O chefe do Estado-Maior do Irã, general Mohammad Bagheri, disse no domingo que a operação foi considerada um sucesso e que outros ataques da sua parte não seriam necessários. Mas, embora Teherã tenha aprendido sobre as defesas aéreas de Israel, a taxa de impacto aparentemente baixa, particularmente dos mísseis, provavelmente foi uma decepção para os iranianos. Em comparação, o ataque surpresa de drones e mísseis a 2 instalações de petróleo sauditas em setembro de 2019, orquestrado pelo Irã, eliminou temporariamente 5% do suprimento mundial de petróleo. As estimativas variam, mas 2 ou 3 dúzias de drones e mísseis foram lançados na época. Os militares de Israel disseram que todos os 170 drones lançados pelo Irã, provavelmente da família Shahed, foram abatidos antes de chegarem ao espaço aéreo israelense. Por si só, os drones não são muita ameaça, capazes apenas de carregar uma modesta bomba de até 50 quilos, mas sua intenção foi sobrecarregar o sistema de defesa israelense. Israel disse que o Irã também lançou 30 mísseis de cruzeiro em direção ao seu território, com jatos da FDI interceptando 25 fora das fronteiras do país. De acordo com o porta-voz militar, Daniel Hagari, os mísseis são provavelmente o recém-projetado Pavé 351, projetado para ser manobrável em voo, mas ainda levando 2 horas do Irã até Israel. A ameaça mais séria veio de mísseis balísticos de alta velocidade, capazes de voar várias vezes a velocidade do som e fazer a viagem do Irã a Israel, cerca de 600 milhas nos pontos mais próximos, em menos de 15 minutos. Mais de 120 foram lançados, disse Hagari, e ele reconheceu que alguns cruzaram o espaço aéreo de Israel, alguns atacando a base aérea de Navatim. No entanto, o ataque também ficou caro para o Irã, com mísseis balísticos geralmente custando mais de 80 mil euros, e os Estados Unidos estimam que Teherã tinha cerca de 3 mil, o maior arsenal do Oriente Médio. E a escalada na violência no Oriente Médio pode ter impactos significativos na economia mundial. Estados Unidos e China estão muito preocupados com os desdobramentos que essa guerra pode ter, que pode até sair do controle, envolvendo vários outros países da região do Oriente Médio. Essa informação, um forte abraço a todos.
internacional. E vamos aos destaques da Rádio ONU, nossa parceira diretamente de Nova York. Especialistas da ONU lamentaram o suposto uso de inteligência artificial e diretrizes militares relacionadas por Israel na faixa de Gaza ocupada, levando a um número sem precedentes de vítimas na população, moradias, serviços vitais e infraestrutura. Para eles, 6 meses após o início da atual ofensiva militar, mais moradias e infraestrutura civil já foram destruídas em Gaza em comparação com qualquer conflito de que se tem memória. Os relatores apontam que a destruição de moradias levou também memórias, esperanças e aspirações dos palestinos e sua capacidade de concretizar outros direitos. Eles adicionam que a destruição sistemática e generalizada de residências, serviços e infraestrutura civil representa um crime contra a humanidade, além de vários crimes de guerra e atos de genocídio, conforme descrito pelo relator especial da ONU sobre o território palestino ocupado em seu recente relatório ao Conselho de Direitos Humanos. Segundo os especialistas que assinam um comunicado, com a recente adesão de autoridades públicas israelenses aos apelos para que os palestinos deixem a faixa de Gaza e a proposta de construção de novos assentamentos, somada ao entusiasmo explícito expressado por ex-funcionários proeminentes do governo dos Estados Unidos em relação a possíveis investimentos imobiliários à beira-mar na área, torna-se evidente que as intenções de Israel ultrapassam os objetivos militares. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. Gostaria de agradecer você, ouvinte, pela paciência e pelo carinho que tem demonstrado a cada dia ao nosso programa Bichos Tagarelas. Agradecer ao Ricardo Egg pela sua dedicação, super dedicação. Ele está editando, produzindo, repórter, todas as funções para o nosso querido Ricardo Egg, o nosso único Renato Rossi, especialista em indústria automobilística, e também ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York. E lá em Nova York também temos a nossa parceira Rádio ONU. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, e amanhã voltamos, dia 16 de abril, terça-feira. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.